Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui diante de uma contradição fantástica. Um plenário vazio, mas cheio de exemplos deixados por Roberto Campos nessa casa. Existem homens que partiram e deixaram uma digital permanente por aqui. Roberto Campos é um deles. E eu, senhor presidente, posso dizer a esta casa e ao Brasil que sou um homem feliz, porque tive a oportunidade de conviver com ele, sem ser da sua intimidade, mas sendo um homem que gostava de ouvi-lo e de respeitá-lo. Me lembro, na Constituinte, quando ele criou o Centrão. Centrão daquela época, meu caro Raul, era diferente do de hoje. Era um centrão propositivo que queria abrir o Brasil para o mundo, enquanto a maioria ainda comprometida com os muros e com as ideologias, queria manter a linha nacionalista. Foi duro. Eu tinha grandes amigos que defendiam com unhas e dentes o nacionalismo. Cito, por exemplo, o Renato Ache, grande figura, mas era um empedernido nacionalista. E aí começamos a ver que Roberto Campos estava certo, ele e seu grupo. Aí Ulisses, na sua genialidade, no final, na reta final da Constituinte, abriu a figura da revisão constitucional 5 anos depois, que era exatamente sob a abertura da queda das ideologias e dos muros, o Brasil pudesse revisar os pontos errados que a Constituinte, por acaso, tivesse aprovado. Essa, para mim, meu caro Paulo Rebelo de Castro, foi um toque de gênio. Foi um toque de gênio que, infelizmente, não teve continuidade. Mas a revisão constitucional era uma homenagem ao Roberto Campos e ao seu grupo, para corrigir os erros que, em determinado momento, conscientemente, nós sabíamos que estavam acontecendo e que não podíamos recuar. Era muito complicado naquela época. O painel era manual, as votações eram demoradas e as eleições se aproximavam. O doutor Roberto Campos dizia muita coisa até com seu silêncio. O silêncio de Roberto Campos era uma pedrada. Havia logo aqueles que queriam interpretá-lo, interpretavam das mais diferentes formas. E a verdade ficava com ele. Era um homem de bom humor fino, mas não era de grandes rodas e nem de grandes amigos. Os poucos ele venerava, os poucos ele prestigiava. Foi esse o Roberto Campos que veio a esta casa, foi senador pelo Mato Grosso, e veja bem, o Rio de Janeiro achou que ele era tão importante naquele contexto que resolveu elegê-lo. Poucos homens na história do Brasil tiveram esse privilégio. Já naquela época, com a saúde abalada e sem muita disposição para percorrer o interior do Mato Grosso, ele foi consagrado pelo Rio de Janeiro e pôde, mais uma vez, prestar os serviços ao Brasil e à sua democracia. Portanto, eu quero louvar, Raul, a sua iniciativa. Ouvi, quando me dirigia para cá, as palavras do doutor Paulo Rebelo de Castro, que conviveu com Roberto Campos, que é um homem apaixonado pela economia. E sendo apaixonado pela economia, nesse momento de efervescência, está louco para dar amor ao Brasil.
E o Brasil precisa saber disso e precisa recebê-lo, meu caro Paulo. Portanto, meu abraço a outro robertista aqui, o nosso Aleluia, o Benito eu já falei, e a todos que tiveram uma rara felicidade de conviver com um homem público daquele caráter, daquela qualidade e, acima de tudo, daquela capacidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem.